Graças a Deus. Bom dia neste sábado maravilhoso, este nosso sábado, final de semana, inverno. Tô preparando a nossa musiquinha de fundo aqui. É isso aí, muito bem. Graças a Deus, muito bom. Agora sim. Estamos aqui com a nossa musiquinha de fundo. Já estamos aqui com o nosso aplicativo de gravação, tudo certo. Bom dia nesse sábado maravilhoso, sábado do dia 6/7/2024. É isso aí, graças a Deus, nosso programa de 174, Despertar 174. Hoje que é sábado, 6 de julho de 2024, estamos aqui com mais esse programa Despertar, graças a Deus. Gratidão, o programa Despertar é um programa que acontece a partir aqui do canal da Associação Espírita Caritas, que acontece todos os dias, de segunda a sábado, às 6 horas da manhã. De segunda a sexta-feira, nós fazemos a prática do Evangelho no lar, fazemos as reflexões a partir do Evangelho do Mestre Jesus, fazemos aqui algumas considerações e no sábado nós temos a nossa retrospectiva da semana. No sábado é o momento onde nós nos entregamos a nos lembrarmos um pouco mais do que aconteceu durante a semana para fortalecermos, né? Para que a gente possa seguir para a próxima semana. Então, gratidão primeiramente pelo dom da vida, gratidão por estarmos aqui vivos e presentes, gratidão por todos os movimentos da nossa vida, gratidão pelos desafios, gratidão pelos aprendizados, gratidão pelo autoconhecimento, gratidão pelos esforços que nós fazemos, gratidão por aquilo que eu já consegui mudar em minha vida, por aquilo que eu já consegui avançar e transformar a minha vida de maneira moral, de maneira espiritual. Gratidão por tudo aquilo que nós já conseguimos avançar e chegar na nossa vida. Gratidão pelas oportunidades que temos, gratidão pelas pessoas que nós conhecemos, gratidão por todos os nossos irmãos espirituais que entram na nossa vida, não é? Que começam a fazer parte da nossa vida, ou então aqueles que já fazem parte da nossa vida para nos ajudar, para contribuir conosco, contribuir com a nossa jornada. Então, gratidão por todos estes irmãos que fazem parte da nossa vida e que ainda vão entrando, né? Vão fazendo parte da nossa vida, fazendo parte da nossa existência. Na nossa jornada, na nossa caminhada, nós vamos encontrando vários novos irmãos que vão chegando para contribuir com a nossa evolução, contribuir com a nossa, né, com a nossa jornada. Então, gratidão por tudo, por toda a nossa vida. Isso tudo se chama vida, né? Vida é movimento. Vida é movimento. Vida é este dom que o nosso Pai Maior misericordiosamente nos dá para que a gente possa estar aqui no planeta Terra, nesse planeta educandaio, para que a gente possa avançar na nossa jornada. É por meio dessa ferramenta, é por meio deste instrumento que nós, espíritos, temos para que a gente possa evoluir. É a vida. A vida é este instrumento. A vida é esta ferramenta que o espírito tem para que ele possa então avançar na sua jornada. Gratidão à espiritualidade maior, gratidão aos nossos mentores queridos, gratidão ao nosso mestre aqui presente, gratidão aos nossos irmãos coordenadores, né, desse programa, gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, gratidão aos nossos anjos guardiões, gratidão a todos estes irmãos que são encaminhados até aqui, encarnados e desencarnados, para que a gente possa aproveitar desse momento,
aproveitar, fazer parte desse momento de prece, de oração, de meditação, de conexão com o nosso Evangelho, com o Evangelho do nosso Mestre Jesus, que é a própria palavra de Jesus. Então, gratidão por todos estes movimentos, gratidão por estarmos aqui presentes ainda nessa jornada. Gratidão, gratidão. Então, como dizíamos agora há pouco, não é? Isso é a vida. A vida é este dom, a vida é essa ferramenta, este instrumento que o nosso Pai misericordioso nos entrega, nos permite ter, para que a gente possa avançar nessa nossa jornada de evolução espiritual e moral. Nós temos dois processos evolutivos. Nós temos um processo evolutivo que é a evolução espiritual e nós temos o outro que é a evolução moral. As duas precisam de caminhar juntas. Estas duas evoluções, elas caminham juntas, não é? No entanto, a sua evolução moral, ela é mais evidente, ela é a mais importante das nossas evoluções. Por quê? Porque a evolução moral é que vai dar subsídio, a evolução moral é que vai dar base, a evolução moral é que vai dar sustentação à nossa caminhada, à nossa jornada. E a evolução intelectual, a evolução da inteligência que todo ser humano tem. A evolução da inteligência ela acompanha de mãos dadas a evolução moral. Se você consegue uma boa evolução moral, você consegue a evolução intelectual. Conseguir a evolução intelectual não significa que você consiga a evolução moral. A intelectualidade, a sabedoria, a inteligência, ela ainda está muito conectada à materialidade. Ela ainda está muito conectada ao materialismo. Ela ainda está muito conectada às coisas terrenas. E estas questões conectadas às coisas terrenas do mundo, a nossa inteligência, ela ainda nos conecta então ao nosso ego, ao nosso orgulho, à nossa vaidade. Isso ainda nos interpõe, isso ainda nos dificulta avançar verdadeiramente a nossa evolução. Então, se tivermos conectados somente à nossa inteligência, nós ainda estamos conectados à materialidade, à racionalidade das coisas, ao materialismo das coisas. Nós ainda estamos muito conectados às coisas. Já que se eu evoluo também moralmente para dar sustentação a isso, então eu consigo avançar um pouco mais, educando o meu orgulho, educando o meu ego, educando a minha vaidade, educando os meus vícios, educando as minhas tendências humanas. O desenvolvimento moral, ela está mais ligada à nossa espiritualidade. O desenvolvimento moral, ele está mais conectado às leis divinas. Ele está mais conectado ao que o nosso Mestre Jesus sempre nos pediu. Com inteligência, olha só que coisa importante, e muito interessante. Somente com inteligência nós não conseguimos amar o nosso próximo. Somente inteligentemente nós não conseguimos amar. A inteligência nos traz a racionalidade. E a racionalidade não nos traz o amor. O amor ele não é racional. O amor ele não é racional. O amor é um sentimento.
O amor é algo que eu trago dentro de mim, sem apego, sem materialidade, sem racionalidade, sem cobrança, sem pressão. Ele é puro. O amor, ele é a pureza dos sentimentos. Ele é o resultado da pureza de todos os sentimentos que nós temos. E para que nós possamos ter bons sentimentos, é importante que nós tenhamos bom controle das nossas emoções. Então veja como existem muitas conexões aqui que nós precisamos de nos atentar. Agora, se eu consigo me desenvolver moralmente, se eu consigo me desenvolver sem apego às coisas materiais, se eu consigo, por exemplo, fazer o bem pelo bem, simplesmente porque aquilo é uma conduta da minha vida, se eu consigo pensar no bem pelo bem, se eu consigo sentir o bem pelo bem, como uma conduta de vida, como uma filosofia de vida, aquilo me faz bem e eu consigo então desenvolver o amor puro, o amor sem esperar em troca. E isso não é racional. Se eu ajo de forma racionalizada, materializada, eu estou ainda preso às questões terrenas. Então observe o quanto que isso é importante. Agora, as duas evoluções, as duas observações, elas são extremamente importantes na nossa vida, na nossa existência. Agora, quem que subsidia o outro é o desenvolvimento moral que subsidia o desenvolvimento intelectual. Não vice-versa. Não é o desenvolvimento intelectual que subsidia o desenvolvimento moral. Para que eu tenha o desenvolvimento moral, eu preciso de ter essa busca interna dentro de mim por ser bom. Eu preciso dessa busca interna dentro de mim, da minha reforma íntima, do meu autoconhecimento. Então veja que a inteligência ela anda paralelamente. No entanto, não é ela que subsidia o desenvolvimento moral. O desenvolvimento moral passa por uma compreensão interna fenomenal dos meus desafios. Passa por uma compreensão dos meus desafios. Passa por uma compreensão interna da minha existência. No entanto, a minha inteligência me leva a ler o Evangelho, me leva a entender a minha leitura, me leva a entender o código de leitura que existe aqui, me leva a entender as parábolas, me leva a entender a compreensão, me leva a ter compreensão daquilo que está sendo dito aqui, me leva a ter compreensão pelo que os espíritos gostariam que nós entendêssemos como código de conduta na nossa vida, me leva a compreender qual é a conduta que eu preciso de ter. A inteligência me traz para esse campo. No entanto, o desenvolvimento moral, no entanto, essa progressão moral é que vai me dar toda a sustentação para que eu possa então avançar verdadeiramente para os meus desafios, para os meus sacrifícios, para as minhas angústias, para as minhas provas. São essas duas ferramentas, no entanto, o desenvolvimento moral que subsidia então o desenvolvimento intelectual, mas são os dois que nos levam a essa evolução. São os dois que nos levam para esse desenvolvimento, para esse avançar na nossa jornada. São estes dois que me levam a avançar na direção daquilo
que é importante para a nossa vida. O desenvolvimento moral subsidia o desenvolvimento intelectual, que então nos leva a avançar para essa jornada, para a nossa jornada, para que a gente possa ter sustentação na nossa jornada. Então, vejam, é importante a todo momento que nós possamos entrar em contato com esses dois elementos na nossa vida. Primeiro, entender que a vida é o instrumento que o espírito tem para que ele possa avançar na sua jornada. A vida em si, ela precisa de ter uma manutenção. Qual é a manutenção que nós damos na nossa vida? Nós precisamos de dar atenção à saúde. Qual saúde? A saúde física, a saúde mental e a saúde espiritual. Então, olhando para esse instrumento que é a vida em si, ela nos remete a essa questão da existência. E para que a gente possa ter uma vida mais plena, ter uma vida mais leve, ter uma vida mais serena, ter uma vida mais confortável não em termos materiais, mas em termos espirituais, nós precisamos de dar atenção a essas saúdes. A vida é o instrumento que nos dá movimento na nossa jornada. A vida é movimento. Então a vida é o instrumento que nos dá esse movimento para a nossa jornada. É que nos leva a caminhar na jornada que nós temos, que todos nós temos. Agora, o que subsidia essa vida? O que me leva então a ter esse entendimento dentro da minha vida, dos meus conflitos, das minhas provas, das minhas expiações, das minhas dificuldades? O que leva eu a olhar para essas coisas na minha vida? O desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral. Então observe como é que tudo isso está conectado, como é que tudo isso está muito bem posto para a nossa existência, não é? Então, olharmos para o nosso desenvolvimento intelectual, olharmos para o nosso desenvolvimento moral, nós estamos dando manutenção à nossa vida, que é o instrumento, que é a ferramenta, que é o elemento importante para dar movimento à nossa vida. E dando movimento à nossa vida, nós começamos a ter uma plenitude maior. Então, todo este contexto nós precisamos de trazer para a nossa existência. Nós precisamos de trazer à luz daquilo que eu preciso de entender. Não somente o desenvolvimento intelectual vai me dar condições suficientes para que eu possa avançar na minha jornada. Eu preciso de dar atenção ao meu desenvolvimento moral. Nos nossos evangelhos, nós sempre nos deparamos com o contexto da caridade. E a caridade moral é a caridade mais difícil, mais desafiadora a ser conduzida. Por quê? Porque ela demanda esse coração puro,
ela demanda esse coração compassivo, ela demanda esse coração mais aberto, ela demanda, a caridade moral demanda uma conduta de vida, uma conduta da nossa existência mais voltada ao nosso irmão, ao entendimento do nosso irmão, ao entendimento de mim mesmo e ao entendimento do nosso irmão. Os 3 elementos importantes da caridade moral: benevolência, indulgência e perdão às ofensas. Então, benevolência, ser bom, ter o coração bondoso, ter o coração sereno, trazermos em nós o bem pelo bem. A indulgência, aceitar as imperfeições, aceitar as limitações dos nossos irmãos. E o perdão às ofensas? O perdão às ofensas é deletar os registros que nos incomodou em determinado momento. Liberar o perdão é então apagar esses registros, eliminar esses registros que nos incomodou de alguma forma em determinado período ou através de pessoas da nossa vida. Como nosso pai sempre coloca pessoas, situações ou lugares para que nós possamos ter estes aprendizados, para que nós possamos ter essa evolução de conduta, para que nós possamos verdadeiramente aprender a lidar com o outro. Então veja, a caridade moral é a base para que eu possa desenvolver na minha vida aquilo que é verdadeiramente em mim. A nossa vida ela é conduzida, não pode ser conduzida pelas nossas atarefações. A nossa vida precisa de ser conduzida por aquilo que é verdadeiro em mim. Não é isso? Então, estes elementos são de extrema importância levarmos em consideração. Essa semana nós começamos a trabalhar o capítulo 17, Sede Perfeitos. O que é ser perfeito? Na parábola, o nosso Mestre Jesus determina aos seus seguidores que sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial. No entanto, essa colocação de ser perfeito está ainda muito distante para o ser humano. E isso é verdade, e isso é fato. Precisa de estar distante mesmo, né? Porque para nós é uma busca. Agora, nós devemos sempre estar atentos. Não porque nós não vamos conseguir ser perfeito como é o nosso Pai Celestial, nós não conseguiríamos, principalmente nas atuais circunstâncias, nós não conseguimos ser perfeitos como é o nosso Pai Celestial. Até mesmo porque, se eu conseguisse fazer isso, eu me equiparia a Deus. E não precisaria estar mais aqui, não é? Nós não precisaríamos mais estar aqui. Então, se nós estamos aqui ainda, porque somos imperfeitos. Por isso nós estamos aqui ainda nessa jornada de provas e expiações. Bom, mas
a nossa busca, ela é sempre pela perfeição. E o que subsidia? E o que fundamenta esse ser perfeito? Primeiramente, seguir as leis divinas. Seguir as leis que são colocadas para nós. Quais são as leis? A lei do bem e do mal, a lei maior do nosso Deus, do nosso Pai, que é o Pai Nosso, evoluirmos nessa condição de perfeição, não é? De buscarmos sempre essa evolução, essa constância em nossa vida, que é um desafio diário e contínuo. Ser perfeito é um desafio diário e contínuo. Deve ser sempre a nossa busca. Sermos perfeitos na caridade, desenvolvermos a caridade moral, desenvolvermos a intelectualidade para que a gente possa entender perfeitamente do que nós estamos falando. Então, sedes perfeitos num determinado momento é uma determinação realizada, feita pelo nosso Mestre Jesus. E quais são os caracteres apontados? Justamente esses que nós estamos falando. A conduta do ser humano. Qual que é a conduta do ser humano? Qual deve ser o nosso código de conduta? Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que te odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então, aqui estão os caracteres dessa perfeição, para nos dar base de sustentação a essa perfeição. Amai os vossos inimigos. Nós já trabalhamos o capítulo aqui, amar os nossos inimigos. Já identificamos que o maior inimigo está dentro de nós, nós precisamos de educá-lo. Já está claro para nós que todos aqueles, na minha história, na minha jornada, eu os considero como inimigos, são pessoas, são irmãos nossos colocados pelo nosso Mestre Jesus na nossa existência, na nossa vida, para que possa apontar para nós aquilo que nós ainda não temos bem desenvolvido. Nós falávamos aqui do amai aos vossos inimigos, essa condição de eu olhar para aquele que eu considerava que tinha me feito mal, eu olhar para ele, olhar para a situação que houve e entender que ele veio nada mais, nada menos do que apontar com uma lanterna para a nossa sombra, para a sombra de nós mesmos. Ou seja, o ovo, a vitamina C, as reposições de ferro através do suco verde que nós fazemos de manhã, tudo isso é uma busca pela ciência da natureza para que nós possamos ser tratados, para que nós possamos ser bem tratados e bem conduzidos, para que a gente possa enfrentar as nossas provas. Então, observe, os caracteres dessa perfeição: amar ao próximo, amar aos vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então, sedes perfeitos perpassa pelas minhas atividades conectivas. Não é assim?
Então, sedes perfeitos perpassa pela dificuldade que eu tenho de vencer os meus desafios. Falamos sobre o homem perfeito. O que é ser um homem perfeito? Ser um homem de perfeição. Cumprir a lei da justiça, do amor e da caridade. Cumprir, fazer cumprir, executarmos, eu e você, executarmos piamente, de maneira fervorosa e reguladora. Fazer uma revisita a todos os negócios que existiam, que existe na Avenida da Moda, no nosso caso aqui, é um exercício de fazer cumprir essa misericórdia. O homem de bem, ele cumpre com a lei de justiça, amor e caridade. Não é só um ou só outro. O homem de bem deposita fé em Deus. Ele deposita a fé no futuro melhor, que esse futuro vai se aproximar até ele. Dá atenção às suas vicissitudes, aquilo que nós temos de difícil, dificuldade na nossa vida. Sedes perfeitos perpassa pelo sentimento profundo da caridade. Sedes perfeitos perpassa pela disciplina. O que nós chamamos, o que nós consideramos disciplina? O que nós consideramos disciplina? Disciplina é a obediência. Disciplina é a obediência às regras. Disciplina não tem a ver com motivação. Motivação é diferente de disciplina. Disciplina não tem a ver com empolgação. Empolgação são picos que nós temos, de atitudes na nossa vida. Muitas das vezes nós estamos empolgados, então nós temos picos de atitudes em relação àquilo que nós precisamos de fazer. Motivação, vem do latim, movere, é um movimento de dentro para fora. Movimento de dentro para fora. Um movimento a partir de um dínamo. Então, aquilo que me move de dentro para fora me leva a fazer aquilo que eu quero fazer. Agora, e quando essa motivação não existe? Aí precisa de entrar em cena a disciplina, que é então a obediência àquilo que eu preciso de fazer. A determinação sobre aquilo que eu preciso de fazer. Então observe estes movimentos, né, que nós temos na nossa vida. Vida é movimento. Vida é este instrumento, é essa ferramenta que o nosso espírito possui, que o nosso espírito tem, para que a gente possa avançar na nossa jornada, para que nós possamos estar aqui no planeta Terra, no planeta de provas,
e expiações. Nós recebemos então esse invólucro carnal, nós recebemos juntos essa condição que se chama vida, para que nós possamos então passar por este tempo de renovação espiritual, até que nós aprendamos aqui a viver dessa forma, para que a gente possa avançar na nossa jornada espiritual. Então observe, meus queridos, né, neste sábado maravilhoso, né, neste sábado, dia 6 de julho, estamos aqui fazendo essa retrospectiva, trazendo à tona essa reflexão sobre a vida, sobre o dom da vida. Espero que seja uma boa reflexão, espero que seja uma boa observação, para que você possa levar para o seu final de semana, não é? E o que eu desejo? Que você tenha mais vida nessa vida. Que você tenha mais vida na sua vida. Para que você possa ter mais vida na sua existência. Para que você possa verdadeiramente entender os movimentos que te trazem nessa vida, nessa existência. Que você possa o que eu desejo é que você possa de maneira amorosa, que você possa de maneira inteligente, que você possa de maneira moral entender os movimentos que são trazidos para a sua vida, para a sua existência. Que você possa verdadeiramente entender qual é o objetivo seu aqui nessa nova existência. Que você tenha verdadeiramente, meu irmão, minha irmã, mais vida nessa vida. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus, gratidão aos benfeitores, coordenadores desse projeto, gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, gratidão aos nossos anjos guardiões, gratidão a todos os irmãos que nos acompanham aqui, presentes, encarnados e desencarnados, que nos ajuda, contribui para que a gente possa estar avançando nessa nossa evolução espiritual e moral. Gratidão ao Cartas, gratidão a todos que nos acompanham, gratidão ao nosso movimento de vida, gratidão à nossa vida, não é isso? E pedimos aos nossos irmãos magnetizadores que coloquem agora nessas águas, em todas essas águas, o nosso lelitivo de cura, a energia necessária, os medicamentos necessários, para que a gente possa ter realmente dentro do nosso coração, lá no centro do nosso coração, mais vida na nossa vida. Que assim seja. Graças a Deus. Deus nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita,
e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. E como Moisés sobre a montanha, como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançarmos a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa santíssima imagem e a vossa misericórdia. Bom sábado, bom final de semana, fiquem com Deus, beijo no coração e até segunda-feira, se Deus quiser.